E aí, pessoal, vamos iniciar a primeira parte do assunto trabalho e potencial elétrico. Fique esperto na explicação, pois em seguida teremos vídeos, uma playlist de exercícios resolvidos. Trabalho da força elétrica no campo uniforme. Temos aqui linhas de força do campo elétrico. Em qualquer ponto, o campo elétrico é constante, tem o mesmo valor. Vamos pegar 2 pontos ao longo de uma linha desse campo. Então temos aqui o ponto A e o ponto B. Chamaremos D a distância entre A e B, entre esses 2 pontos. Então vamos colocar uma carga positiva no ponto A. A força elétrica vai realizar um trabalho sobre essa carga, deslocando ela do ponto A para o ponto B. Espontaneamente, essa carga terá esse movimento para a direita, do ponto A para o ponto B. Esse trabalho foi realizado pela força elétrica. Do lado esquerdo pode ter uma placa positiva, ou do lado direito uma placa negativa, de modo que as linhas de campo estejam para a direita. Lá na mecânica, o que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Só que essa força aqui será força elétrica. Chamando essa primeira expressão, trabalho, força elétrica vezes deslocamento, expressão 1. Temos que a força elétrica também é carga vezes o campo elétrico. Vamos chamar de expressão 2. Fazendo a substituição, você vai ter, onde tem força elétrica, você vai colocar carga vezes o campo. Então, também o trabalho pode ser expresso por carga vezes o campo vezes o deslocamento. Se o trabalho for positivo, é porque a força está no sentido do deslocamento. O trabalho é motor. Agora, se o trabalho for negativo, é porque a força está no sentido contrário ao deslocamento. Trabalho resistente. A força elétrica é uma força conservativa, então não importa o tipo de trajetória que a carga tenha. O que importa é o ponto de partida e o ponto de chegada. Vamos pegar um ponto C acima do B. Ao invés da carga ir direto de A para B, agora ela vai fazer essa trajetória. Vai inicialmente de A para C. Depois vai de C para B. Temos 2 deslocamentos, D1 que vai de A para C e D2 que vai de C para B. Mas o trabalho que estamos à procura é de A para B. De A para B a distância é apenas D. Então o trabalho de A para B será agora o trabalho de A para C mais o trabalho de C para B. De A para C vai ser a força, a projeção de D1 ao longo do deslocamento direto de A para B. Então teremos cosseno de θ1. O trabalho de C para B, também é o mesmo processo. Força elétrica, deslocamento D2, vezes o cosseno θ2. Vamos fazer uma ilustração mais detalhada. Então temos aqui o ponto A, C e o ponto B. Então essa é a força elétrica no sentido de A para B. Então o primeiro deslocamento foi de A para C, foi o D1. O ângulo de D1 com o lado do triângulo AB é o θ1. Definição da função cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Então vamos encontrar a projeção de D1 no deslocamento AB. Então vamos ter cosseno de θ1 vai ser cateto adjacente, que é o D, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é o D1. Vamos para o segundo deslocamento, que foi de C para B, que foi o D2. Só que o ângulo entre D2 e a força é de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então aquela expressão cosseno de θ2 também vai ser igual a 0. Então temos os 2 cossenos para substituir na expressão do trabalho da força elétrica. Primeiro cosseno, cosseno de θ1. Então você vai ter D sobre D1. Cosseno de θ2 encontramos igual a 0. Então o trabalho de A para B será igual a, cancelando D1, vai sobrar só o D. 0 vezes FE vezes D2 dá tudo 0. O trabalho, o que importa é o ponto de partida e o ponto de chegada. Não importa o tipo de trajetória. A carga sai do ponto A, faz essas piruetas e chega no ponto B. Qual será o trabalho? Vai ser apenas força vezes o deslocamento, a distância entre A e B. Então, o trabalho da força elétrica entre os pontos A e B não depende da forma da trajetória. Trabalho da força elétrica num campo elétrico qualquer.
temos essas linhas de força e vamos contar o trabalho no deslocamento da carga do ponto A para o ponto B. O trabalho não depende da trajetória. Apenas nesse caso, vamos trabalhar com um novo conceito chamado de potencial elétrico. Então você vai ter um potencial elétrico no ponto A e um potencial elétrico do ponto B. Teremos uma nova expressão do trabalho realizado sobre essa carga, que foi do A para o B. Então, será carga vezes a diferença do potencial do ponto A para o ponto B. Essa diferença de potencial é chamado também abreviado de DDP, diferença de potencial. Vamos classificar pela letra U. Diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Unidade de diferença de potencial. Então você vai ter trabalho sobre a carga. Unidade de DDP, que é a diferença de potencial, será unidade de trabalho por unidade de carga. No sistema internacional, a unidade de trabalho é o Joule e a de carga é o Coulomb. Então será abreviado por JC. Ou ainda uma unidade derivada, chamada de Volt, ou apenas V, V maiúsculo. A unidade no sistema internacional de DDP será o Volt, ou ainda Joule por Coulomb. Potencial elétrico num ponto de um campo elétrico qualquer. O trabalho de A para B será carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Isolando a diferença de potencial, você vai ter trabalho pela carga. Você vai ter que ter uma referência. Por convenção, nós vamos adotar a referência como potencial nulo. Nessa expressão, se você usar o potencial do ponto B como referência, o potencial desse ponto será zero. Ou então, se por acaso você adotar o ponto A como ponto de referência, então é nesse ponto que o potencial será nulo, será zero. Voltando para a folha, vamos tomar o B como referência. O potencial do B é zero, então vai ficar só o potencial do A vezes o trabalho de A para B sobre Q. Essa expressão é o potencial elétrico do ponto A em relação ao ponto B. O potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. Trabalho é força vezes deslocamento. Essa força é a força elétrica. A expressão da força elétrica, constante eletrostática, produto entre as cargas, sobre a distância ao quadrado. Essa é a expressão da força elétrica. Cancelando Q e cancelando o quadrado do D que está no denominador com o D que está no numerador. Esse é o potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, se a carga Q for positiva, o potencial será positivo. Se a carga Q for negativa, o potencial será negativo. Se a carga for positiva, você vai ter uma curva no primeiro quadrante. Agora, se a carga for negativa, teremos esse outro gráfico, onde temos uma curva no quarto quadrante. Esses são os gráficos para carga positiva e carga negativa. Nos dois exemplos, ponto de referência está no infinito. Agora, potencial elétrico no campo de várias cargas. Então, temos três cargas, Q1, Q2 e Q3. Queremos encontrar o potencial nesse ponto P. Então, você vai encontrar o potencial individual de Q1 em P, de Q2 em P e de Q3 em P. E você vai somar algebricamente esses potenciais. O resultado é a resultante dos potenciais das três cargas ou mais no ponto P. Então você vai ter potencial no ponto P, vai ser o potencial elétrico da carga Q1 no ponto P, da carga Q2 no ponto P, e assim por diante, da carga N no ponto P. Esse é o potencial resultante de várias cargas em um ponto qualquer. Agora vamos para a energia potencial elétrica. É uma energia armazenada que uma carga adquire devido à sua posição em relação a outra. Então, se você pegar apenas a carga vezes o potencial elétrico, essa aqui é a energia potencial elétrica. Essa carga, devido à força elétrica, ela vai entrar espontaneamente em movimento. Ou seja, haverá uma transformação de energia potencial elétrica em energia cinética, que é de movimento. E a expressão dessa energia potencial elétrica é a carga de prova vezes o potencial, que é a constante eletrostática, carga que gera o potencial sobre a distância entre elas, que é o D. Na diferença de potencial, a unidade é o volt.
essa energia potencial elétrica, a unidade é o joule. A unidade eletrovolt é o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento espontâneo de um elétron entre dois pontos cuja DDP seja de 1 volt. Então nós temos aqui carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a diferença de potencial tem que ser 1 volt. 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. 1 eletronvolt não é unidade de diferença de potencial, é unidade de energia. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontraremos na playlist de trabalho e potencial elétrico. Fiquem com Deus. Tchau.